O ano é 1922. Um ano que ficaria marcado na história da arqueologia. O lugar? O Vale dos Reis, Egito. Um local repleto de mistérios e histórias antigas. Imagine um sol escaldante, castigando a areia infinita. O calor era quase insuportável. Este não era um deserto comum. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Escondido sob as dunas, jaziam as tumbas dos faraós. Tumbas que guardavam segredos milenares. Governantes ancestrais, envoltos em mistério e lendas. Suas histórias gravadas nas paredes das tumbas. Por séculos, aventureiros e arqueólogos sonhavam em desvendar seus segredos. Cada descoberta era um passo mais perto da verdade. Nas profundezas do vale, uma sensação de expectativa pairava no ar. A cada escavação, a esperança aumentava. O próprio ar parecia crepitar com os sussurros dos faraós do passado. Era como se eles estivessem observando. Eles haviam encontrado uma entrada secreta, uma descoberta que mudaria tudo. Seria esta a tumba que eles tanto procuravam, a tumba do lendário Tutankhamon? Por anos, o Vale dos Reis intrigou exploradores com vislumbres de seus tesouros escondidos. Cada pôr do sol trazia novas esperanças. Tumbas repletas de ouro e riquezas além da imaginação. Objetos que contavam histórias de um passado glorioso. Mas esses tesouros eram guardados por mais do que apenas areia e pedra. Havia algo mais, algo invisível. Lendas falavam de antigas maldições protegendo os faraós em seu sono eterno. Maldições que assustavam até os mais corajosos. Perturbá-los, diziam, era convidar a própria morte. Uma advertência que ecoava através dos tempos. Vamos voltar um pouco no tempo, para uma era de mistérios e grandes civilizações. De volta ao Antigo Egito, por volta de 1332 a.C., onde o deserto encontra o rio Nilo. Um jovem rapaz, com apenas 9 anos de idade, ascende ao trono. Seu nome? Tutankhamon, o menino rei. Imagine o peso de um reino sobre ombros tão jovens, carregando as esperanças e sonhos de uma nação. Este menino rei, Tutankhamon, governou por apenas uma década, mas deixou um legado duradouro. Seu reinado foi um sopro na longa linha do tempo do Egito Antigo, uma breve mas brilhante chama. No entanto, seu nome ecoaria por milênios, gravado para sempre na história. Por quê? Porque a morte de Tutankhamon, aos 19 anos, permanece um enigma, um mistério não resolvido. Foi doença? Um acidente? Ou algo mais sinistro como um assassinato? As circunstâncias em torno de sua morte ainda são debatidas por estudiosos até hoje, sem consenso. Alguns acreditam que ele foi assassinado, vítima de intrigas da corte, um jogo de poder mortal. Outros sugerem um acidente, talvez uma queda de uma biga, um destino trágico. Seja qual for a causa, a morte prematura de Tutankhamon garantiu seu lugar na história, um enigma eterno. Ele se tornaria o faraó mais famoso de todos, um ícone do Egito Antigo. Avançando agora, de volta a 1922, entra em cena Howard Carter, um arqueólogo determinado. Ele escavava o Vale dos Reis há anos, financiando seu trabalho, Lord Carnarvon, um aristocrata inglês com sede de aventura. Juntos, eles eram uma dupla improvável, unidos por uma obsessão em comum, encontrar a tumba de Tutankhamon. Ano após ano, eles trabalharam arduamente sob o sol do deserto. Cada tumba vazia era um golpe em suas esperanças. Mas Carter se recusava a desistir. Ele acreditava que a tumba de Tutankhamon estava lá fora, esperando para ser descoberta. Então, naquele fatídico ano de 1922, uma descoberta. Um lance de escadas, escondido sob a areia, conduzindo à escuridão. Seria aquela a entrada para a morada final de Tutankhamon? Com a respiração presa, Carter e Carnarvon removeram os escombros. Cada movimento carregado de ansiedade e esperança. O ar ficou denso de expectativa.
como se o próprio tempo tivesse parado. Então, um raio de luz penetrou a escuridão. Uma porta lacrada apareceu diante deles. Naquela porta, uma única marca. O nome Tutankhamon. Eles a encontraram. A descoberta de uma vida. O que descobriram lá dentro surpreenderia o mundo e mudaria a história da arqueologia para sempre. Ouro. Por toda parte, reluzindo sob a luz das lanternas. Tesouros além de seus sonhos mais loucos. Uma riqueza inimaginável. A tumba era um espetáculo deslumbrante de riqueza e arte antigas. Bigas douradas, móveis incrustados de joias, cada peça mais impressionante que a anterior. E, no coração de tudo, o sarcófago de Tutankhamon, repousando em majestade. Mas em meio ao esplendor, um detalhe arrepiante chamou a atenção. Um aviso, inscrito em uma placa de argila perto da entrada da tumba, como um eco do passado. A morte sobrevirá com asas rápidas àquele que perturbar a paz do rei. Palavras que gelaram a espinha de todos. Seria apenas uma maldição destinada a assustar ladrões de túmulos? Ou algo mais sinistro? Ou uma profecia de desgraça para aqueles que ousaram entrar? A dúvida pairava no ar, tão pesada quanto o silêncio da tumba. A tinta na descoberta da tumba de Tutankhamon mal havia secado quando a tragédia aconteceu. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu repentinamente. A causa? Uma picada de mosquito infectada, mas os rumores se espalharam como fogo em mato seco. A maldição, sussurravam eles. Carnarvon havia despertado a ira do faraó. Não foi apenas Carnarvon. Uma série de mortes misteriosas se seguiu. Membros da equipe de escavação, visitantes da tumba, até mesmo pessoas que aparentemente tinham conexões tênues com a descoberta, tiveram mortes prematuras. A imprensa enlouqueceu. A maldição do faraó se tornou uma sensação global. Teria sido uma série de coincidências infelizes? Ou havia algo mais sinistro em jogo? O mundo prendeu a respiração, cativado pela história da tumba amaldiçoada. O mundo assistiu, fascinado e amedrontado, enquanto a maldição de Tutankhamon parecia cobrar vítima após vítima. Mas, em meio às histórias de desgraça, havia lições profundas a serem aprendidas. A descoberta da tumba de Tutankhamon abriu uma janela para o Egito Antigo como nunca antes, revelando a grandiosidade e o mistério de uma civilização há muito desaparecida. Historiadores e arqueólogos começaram a entender a importância de preservar a história com respeito e cuidado. A maldição, real ou imaginária, serviu como um lembrete contundente do poder das crenças antigas e da importância da humildade diante do desconhecido. Hoje, os tesouros de Tutankhamon continuam a cativar e educar. Ao nos maravilharmos com a máscara de ouro e os artefatos intrincados, somos lembrados da fragilidade da vida e do legado duradouro daqueles que vieram antes de nós. A lenda da maldição de Tutankhamon se transformou em um conto de cautela e respeito. Ela nos incentiva a caminhar com cuidado ao descobrirmos o passado, honrando as vidas e histórias que um dia existiram. Neste vídeo, exploramos os mistérios e a maldição de Tutankhamon. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima aventura!